Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Tudo bem? Bom, vamos continuar nossa sequência de aula sobre atomística, né? Hoje nós vamos falar sobre número atômico, número de massa e o que são íons. Tudo bem? Vamos lá então. Bom, primeiro recordando, né, nós vimos nas últimas aulas aqui que eram sobre os modelos atômicos, né, as diferentes formas, diferentes modelos de como se explicar de como seriam os átomos. E os modelos mais atuais, né, o modelo atômico de Bohr, ou também como a gente chama de Rutherford-Bohr, ele tem essas características. Ele fala que o átomo é formado por duas partes. A eletrosfera, a parte mais externa do átomo, onde ficam os elétrons, que são partículas com cargas negativas. Aqui estão representadas essas bolinhas cinzas. E o núcleo, que fica na parte central do átomo, onde ele contém prótons, que são partículas de carga positiva, e nêutrons, partículas de carga neutra. É, e ele é eletricamente neutro. Isso é importante. Ou seja, o que significa isso? Significa que a quantidade de prótons que um átomo tem é a mesma quantidade de elétrons que ele tem normalmente. Tudo bem? Então, ele tem a mesma quantidade de elétrons que tem carga negativa e a mesma quantidade de prótons que tem carga positiva. Isso faz com que a carga total dele seja neutra. Tudo bem? Então vamos lá. A primeira definição que nós vamos ver hoje é sobre os números atômicos, que é representado pela variável Z maiúsculo. O número atômico ele é basicamente o número de prótons que um átomo tem. O número de prótons barra número atômico, ele, entre aspas, ele é a identidade do elemento. Ele mostra qual elemento aquele átomo é. Como assim? Por exemplo, o número atômico do hidrogênio é 1. O hidrogênio sempre vai ter um próton só. Se tiver um átomo que tenha um próton, não importa quantos elétrons, quantos nêutrons tenha, ele vai ser um hidrogênio. Se você vê um átomo que tem um número atômico 11, não importa quantos prótons, quantos nêutrons. Desculpa, não importa quantos nêutrons, quantos elétrons tem, né? Os prótons não importam. Não importa quantos elétrons, quantos nêutrons ele tem, ele sempre vai ser sódio. Assim como se ele tiver 6 prótons, tem um número atômico 6, ele sempre vai ser o carbono. Então, o número atômico é o número de prótons que o átomo tem, e isso é o que vai ditar qual elemento é aquele átomo. Tudo bem? A segunda parte é o número de massa que ele é representado pela letra maiúscula A. Antes de falar sobre ele, vamos ver uma certa coisa. Vamos pegar as três partículas que compõem o átomo, né, que nós conhecemos: o próton, o elétron e o nêutron. Aqui eu peguei a massa em quilogramas de cada uma dessas partículas. Vocês veem que são massas muito pequenas, cada uma delas, né? Por exemplo, o próton e o nêutron têm 10 a menos 27 quilos e o elétron tem 10 a menos 31 quilos. Só que mesmo todas as partículas têm uma massa muito pequena, vejam que a potência de 10 do elétron, da massa do elétron, é menos 31. O elétron ele é muito mais leve, a massa dele é muito menor que a massa dos prótons e dos nêutrons. Então isso significa que a massa do átomo vem toda do núcleo. A massa do elétron é irrelevante para a massa do átomo como um todo. É, então a massa total de um átomo vai vir apenas dos prótons e dos nêutrons. Então aí vem o que nós chamamos de número de massa. O número de massa ele vai ser o quê? Ele vai ser a quantidade vai ser o número atômico do átomo mais o número de nêutrons. Lembrando que no slide anterior eu tinha falado que o número atômico, esse Z maiúsculo, ele é o número de prótons. Então o que essa forma está dizendo? Está dizendo que a massa, o número de massa de um átomo vai vir da quantidade de prótons que ele tem, barra número atômico, mais a quantidade de nêutrons que ele tem. A quantidade de elétrons, por ser muito menor que a de prótons e nêutrons, não conta para o número de massa. Tudo bem? Aqui embaixo, só lembrando só, né? O A vai ser o número de massa, o Z é o número atômico ou o número de prótons, e o N minúsculo é o número de nêutrons do átomo. Tudo bem? Então vamos lá. Sabendo disso, nós podemos agora representar um elemento químico. Geralmente ele é representado dessas duas formas. Você escreve o elemento químico grande. Embaixo, na parte esquerda, você coloca o número atômico dele, o número atômico dele, e na região superior, ou na direita, ou na esquerda, você coloca o número de massa. O mais comum é colocar nessa forma aqui, tá na esquerda. Colocar tanto o número de massa como o número atômico na esquerda do símbolo do elemento, com o número atômico embaixo e o número de massa em cima. Por quê? Porque isso vai ser importante para representar íons, que nós vamos ver daqui a pouquinho, tudo bem?
Embora essa forma aqui não esteja errada, mas é muito mais comum, né? Eu também prefiro, mas é muito mais fácil você usar esta fórmula aqui, tudo bem? Essa forma de representar um elemento químico. E bom, agora nós vamos para os íons. Só relembrando do modelo atômico, né, de Rutherford-Bohr, um átomo ele tem a mesma quantidade de prótons e de elétrons, fazendo com que ele seja eletricamente neutro. Só que o que acontece? Um átomo ele pode ganhar ou perder elétrons, que vai formar o que nós chamamos de íons. Por quê? Vamos lá. Existem dois casos. Mas vamos pensar no primeiro caso aqui. Se um átomo ganha elétrons, vamos imaginar, por exemplo, aqui três situações, três diferentes átomos, né, de elementos diferentes, o cloro, o oxigênio e o fósforo. Que inicialmente o cloro ele tem 17 elétrons e 17 prótons. Se ele ganhar um elétron, ele vai ficar com 17 elétrons e 18 elétrons e 17 prótons. Ele vai ter um elétron a mais do que prótons. Então ele vai ter uma carga negativa. Tudo bem? Aí por isso que seria mais fácil a gente representar o elemento químico assim. Porque nós podemos botar a carga na região superior direita do elemento químico. Tudo bem? Então aqui nós representamos essa carga negativa do cloro colocando esse menuzinho aqui na parte superior direita. Vamos ver aqui no caso do oxigênio. O oxigênio normalmente, quando está eletricamente neutro, ele tem 8 elétrons e 8 prótons. Se ele ganhar 2 elétrons, ele vai ficar com 10 elétrons e 8 prótons. Ele vai ter 2 elétrons a mais que ele tinha antes. 2 elétrons a mais que prótons. Então ele vai ter uma carga de 2 menos. Assim como o fósforo, que quando está eletricamente neutro, ele tem 15 elétrons e 15 prótons. Ao ganhar 3 elétrons, ele vai ficar com 3 elétrons a mais do que prótons. Então, fazendo com que ele tenha uma carga 3 menos. Isso é importante. Sempre que um átomo ganha elétrons, que são partículas de carga negativa, ele vai ficar negativo. E um íon negativo é o que nós chamamos de ânions. Tudo bem? Você pode tanto falar como um íon negativo, mas como ou ânions, que é muito mais comum você ver em materiais, em questões assim. Tudo bem? Agora vamos pensar a situação inversa. E se um átomo perde elétrons? De novo, vamos pegar 3 elementos e vamos ver a situação em que em cada um deles ele perde quantidade diferente de elétrons, tudo bem? No primeiro caso, vamos pegar o sódio, que é representado aqui por Na. Normalmente, quando o eletricamente neutro, o sódio ele tem 11 elétrons e 11 prótons. Se ele perder um elétron, ele vai ficar com 10 elétrons e 11 prótons, ele vai ficar com um próton a mais do que elétron. E como o próton tem carga positiva, ele vai ter uma carga, um maisinho aqui, uma carga mais 1, que a gente representa só como mais, só na região superior direita. Tudo bem? O cálcio. Vamos pegar no caso do cálcio, que é representado aqui por Ca. Normalmente, ele tem 20 elétrons e 20 prótons, quando está eletricamente neutro. Se ele perde 2 elétrons, ele vai ficar com 2 elétrons a menos que prótons, fazendo com que ele tenha uma carga mais 2. Assim como o alumínio, que normalmente tem 13 elétrons e 13 prótons, se ele perder 3 elétrons, ele vai com 10 elétrons e 13 prótons. Vai ter 3 prótons a mais que elétrons, fazendo com que ele fique com uma carga uma carga elétrica final, 3 mais. Então, quando o átomo perde elétrons, ele fica positivo. E, bom, um íon positivo, ele é chamado de cátion. Tudo bem? Então, vamos lá. Se um átomo ganha elétrons, ele vai ficar com uma carga negativa, formando íons, formando ânions. Ele vai ficar se ele perde um elétron, se ele ganha um elétron, fica com uma carga menos 1. Ganha 2 elétrons, carga menos 2. Se ele ganha 3 elétrons, fica com uma carga menos 3. Assim como, se um átomo ele perde elétrons, ele vai formar cátions, e dependendo de quantos elétrons ele perdeu, essa vai ser a carga positiva dele. Se ele perdeu um elétron, ele vai ficar com uma carga mais 1. Se ele perdeu 2 elétrons, ele vai ficar com uma carga mais 2. Se ele perdeu 3 elétrons, ele vai ficar com uma carga mais 3. Tudo bem? E bom, existem 2 tipos, além da classificação de ânions, íons negativos, e cátions, íons positivos, também tem uma outra forma de classificar íons, que são em compostos ou simples. Íons simples são aqueles que são formados por apenas um elemento. Por exemplo, cálcio 2+, cloro menos ou H+. Não importa qual seja a carga dele. Se ele é formado por apenas um elemento, ele é um íon simples. Tudo bem?
Assim como os íons compostos são aqueles íons formados por mais de um elemento químico, dois ou mais. Por exemplo, aqui nós temos o sulfato. Não se preocupe agora com o nome de íons, vê isso com mais calma depois, tudo bem? Aqui são só exemplos. Com sulfato, o nitrato e a amônia. Mas tome só cuidado com uma coisa só. Aqui, ó, nos três casos, por exemplo, no primeiro caso aqui nós temos 5 átomos. Nós temos um átomo de enxofre e 4 átomos de oxigênio. Tudo bem? A quantidade de átomos não importa. Importa se são elementos diferentes. Tudo bem? Aqui nós temos dois elementos só. O enxofre e o oxigênio. Ou no segundo caso, nós temos um nitrogênio e 3 oxigênios. Então nós temos dois elementos nesse caso aqui. 4 átomos mais dois elementos nesse íon. Tudo bem? Assim como na amônia nós temos 5 átomos, um nitrogênio e 4 hidrogênios, mas nós temos dois elementos, que são apenas um nitrogênio e o hidrogênio. Tudo bem? Bom, é isso, gente. Isso eu queria passar por aqui. Espero que vocês tenham aproveitado bem essa aula. Até mais. Tchau, tchau.